Olá, eu sou o professor Natanael Costa e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos acerca de soluções de problemas em mecânica básica. Esses vídeos são parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem como material suplementar para que os alunos possam melhor compreender o conteúdo. Tudo bem? Neste vídeo de hoje nós vamos fazer uma questão do livro do Young Friedman, do capítulo 3, questão 3.33. A questão diz o seguinte: uma canoa tem velocidade de 0,4 metros por segundo a sudoeste em relação à Terra. A canoa se desloca em um rio que escoa 0,5 metros por segundo para leste em relação à Terra. Determine o módulo, a direção e o sentido da velocidade da canoa em relação ao rio. Então a primeira coisa que tem que ser feita aqui, antes de tudo, é deixar claro para o leitor o que ele está querendo dizer com em relação à Terra. Então imagine que aqui seja a margem do rio, e o que ele está querendo dizer é que existe aqui alguém que está na margem do rio e está vendo o movimento, e ele vê esse movimento de 0,40 do barco, certo? E vê o rio escoando com 0,5. Então este é o referencial. Da mesma forma, este referencial, nós podemos definir ele dessa forma, como sendo x sendo positivo ao longo quando apontando para leste, né, da esquerda para a direita, e o y positivo apontando para norte, ou seja, de baixo para cima. Então, adotado esse referencial e sabendo por último que quando ele fala que ele apenas diz que a canoa vai na direção sudoeste e não dá mais nenhuma outra informação, fica subentendido que, na verdade, a canoa aqui está fazendo um ângulo de 45 graus, né? A velocidade da canoa está fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal, certo? Então, esses são os primeiros dados que nós temos que ter em mente antes de começar a resolver o problema. Ora, uma vez dito isso, então nós podemos aqui começar a resolver o problema por dizer o seguinte: esta velocidade que o barco tem, de 0,4, né, cujo módulo é 0,4, na verdade ela já é a soma da velocidade do barco em relação ao rio, que é justamente o que nós queremos descobrir, mais a velocidade do rio, certo? Então essa já é a minha velocidade final. Então e essa velocidade do rio, aí a gente pode aqui botar um asterisco. Essa velocidade do rio eu sei quem é, porque o rio escoa a 0,5 metros por segundo na direção leste, então na direção positiva do eixo de coordenada, né, aqui metros por segundo, certo? Então o que eu preciso saber é apenas agora quem é a velocidade do barco e escrever o vetor velocidade final, né, em relação à Terra. Esse vetor aqui, que no caso é o vetor velocidade total, esse daqui, eu também posso escrever ele, porque uma vez que eu conheço quem são esses termos, né? Então esse vetor v, ele pode ser escrito dessa forma. Ele é o módulo de v, que é 0,4, né, vezes, né, o cosseno do ângulo θ, vezes o cosseno de 45, aqui i, menos 0,4 vezes o seno do ângulo θ, seno de 45, j. Quando você faz isso, você encontra que esse vetor aqui, esse vetor v, ele é nada mais que, aproximando aqui esses valores, que é 0,283 mais ou menos, né, metros por segundo aqui ao longo de i, mas no caso aqui menos, né, menos 0,283 aqui ao longo de y, né, 283 ao longo de y. Então esse é o vetor v que nós conhecemos, certo? Então quando eu escrevo esse vetor v dessa forma,
eu tenho que entender que este termo aqui nada mais é do que o V0, aliás, o Vx do barco, mais o Vx do rio, enquanto esse outro termo aqui nada mais é do que o Vy do barco, mais o Vy do rio. Só que aqui é que tá, né, a coisa. Esse Vy do rio é zero, porque o rio só escoa ao longo de x. Então, de cara eu já conheço qual é a componente y do barco, né? É exatamente menos 0,283. Agora eu preciso apenas descobrir qual é essa componente x do barco. Para isso, novamente, a conta é relativamente simples, porque você conhece quem é essa velocidade x do barco, do rio, desculpa, é 0,5. Então, essa conta fica praticamente 0,283. Isso daqui é igual à velocidade x do barco mais a 0,5. Então você descobre que a velocidade x do barco nada mais é do que menos 0,217 está aproximado metros por segundo. Isso aqui é o módulo. Enquanto nós já tínhamos falado, né, nós já tínhamos descoberto que a velocidade y do barco, essa velocidade y do barco, ela é menos 0,283 metros por segundo. Isso aqui também é o módulo dela. De modo que se eu quiser escrever agora quem é este vetor velocidade do barco, que eu vou escrever aqui, agora, quando eu junto essas duas informações, se eu quiser escrever quem é esse vetor velocidade do barco, esse vetor ele é menos 0,217i menos 0,283j metros por segundo aqui. Então, esta é a velocidade do barco, mas não foi isso que eu quis encontrar. Eu quero encontrar qual é o módulo dessa velocidade e qual é o ângulo, né, que ele faz com a direção, né, direção e sentido, ou seja, o ângulo que ele faz com a horizontal. Então vamos fazer isso agora. Tudo bem, então já que eu conheço o vetor velocidade, então eu posso aqui apagar essa informação inicial e fazer a conta para encontrar a direção e o sentido desse vetor, certo? Então vamos lá. Para isso, eu tenho que inicialmente escrever qual é mais ou menos a direção que esse vetor aponta. Então se eu escrever aqui um plano cartesiano, né, aqui x, y, esse vetor velocidade do barco, ele é um vetor aqui VB, né, que ele tem aqui ao longo da componente y, ele tem menos 0,28 metros por segundo, 28,3 metros por segundo, e ao longo da componente y ele tem menos 0,217 metros por segundo. Então o que eu quero descobrir qual é, além do módulo, ou seja, do tamanho deste vetor, eu quero descobrir qual é o ângulo aqui que ele faz com a horizontal. Então, na direção que ele segue, a gente já sabe, é uma direção sudoeste. O que eu preciso saber agora qual é o tamanho desse vetor e o ângulo que ele faz. Para descobrir qual é o tamanho desse vetor é simples, basta eu calcular aqui o módulo do vetor. Então, o módulo de VB é igual a raiz de 0,283 ao quadrado mais 0,217 ao quadrado. E é isso, se você fazer essa conta, eu deixo para vocês fazerem, isso dá um valor aproximado aí de mais ou menos 0,36 metros por segundo. Então esse é o valor do módulo desse vetor, certo? Agora a gente vai ter que calcular qual é a direção que esse vetor tem, ou seja, qual é o θ, o ângulo que ele faz com a horizontal.
Para isso, é relativamente simples, né? Você apenas olha, observa que aqui nesse vetor que isso é um triângulo retângulo aqui em verde que eu estou botando, e você pode calcular isso através do arco tangente. Então eu vou reproduzir aqui este triângulo retângulo, certo? Onde aqui eu tenho zero, esse tamanho aqui é 0,217, esse tamanho aqui é 0,283, e eu quero saber que ângulo é esse daqui. Então basta eu calcular qual é o arco tangente de 0,283 por 0,217. E esse valor vai me dar o ângulo, né? Esse valor de θ. Então esse valor de θ, se eu deixo para vocês também calcular, isso daqui vai dar aproximadamente 52,5 graus, né? Calculados em graus. Ou seja, então além de ele andar para sudoeste, ele faz um ângulo de 52,5 graus com o eixo do X, né? O eixo com a horizontal. Eu espero que vocês tenham entendido o problema. É um problema de grau de dificuldade mediano, não é tão difícil. E nos vemos nos próximos vídeos.